Olá, cheguei ao meu plantão, me deparei com um paciente com AVC, suspeita de AVC. Qual escala seria ideal eu aplicar para ter uma noção exata se esse paciente realmente merece ser tratado como AVC? Então, estou sugerindo para vocês hoje aqui a escala LAPS, escala utilizada em outros países como escala de pré-hospitalar de avaliação neurológica do paciente com AVC. LAPS, Los Angeles Pré-Hospitalar Stroke Screen, ou seja, uma escala muito simples de ser aplicada, em menos de 5 minutos você consegue aplicar, é uma escala que eu vou logo te dizendo que você tem ela no impresso, porque você precisa estar marcando, escrevendo nela, tá certo? Então, muito boa de ser aplicada e com uma especificidade muito maravilhosa, sensibilidade muito alta, ok, gente? Então, assim, eu vou logo passando aqui as dicas para você. Eu vou Inicialmente, eu preciso verificar os sinais vitais desse paciente, porque essa escala, no caso, ela está sendo aplicada exatamente para tratar esse paciente o mais imediatamente possível. Então, quanto antes eu aplico a escala de avaliação, mais rapidamente eu vou ter como proceder para que esse paciente seja beneficiado com os tratamentos que são hoje disponíveis, ok? Principalmente a trombólise, que tem tempo muito curto para ser administrada, até 4 horas e meia no máximo, tá? Então, eu vou verificar sinais vitais, inclusive saturação de oxigênio. Então, em seguida, eu já começo a verificar se houve início súbito de alteração de fala, tá? Se houve início súbito de alteração de marcha, se aconteceu com esse paciente, se teve início súbito de fraqueza ou formigamento de um dos lados, eu investigo se ele teve início súbito de uma cefaleia que foi súbita, tá? Eu investigo melhor, você vai ver com mais detalhes tudo que eu estou falando para vocês através do livro Diálogos sobre AVC, inclusive sobre essa cefaleia, tá? Alterações da visão, houve alteração da visão de início súbito, eu também vou lá investigar isso. E aí eu vejo também se houve vertigem. Aconteceu vertigem, esse paciente teve uma sensação de que o mundo estava rodando ao redor dele. Dou um sinal, um sim para... ou seja, eu vou marcando sim ou não para cada vez que eu investigo, cada uma dessas situações que eu investiguei. Se tiver um sim para um desses sinais que eu investiguei, eu vou dar continuidade à escala de LAPS. E aí, nesse segundo momento, eu vou estar investigando, tá? Vou preenchendo a escala LAPS. Idade, acima de 45 anos. Tem história prévia de convulsão? Ele convulsionou na hora que surgiram os sintomas? Eu vou estar investigando isso. Tem início de sintomas de menos de 24 horas? Aqui eu paro na escala LAPS, ela pergunta menos de 24 horas. Mas eu vou para você dizer outra coisa. Importantíssimo nesse momento parar para investigar exatamente o horário que aconteceu o primeiro sinal. E aí você vai ver detalhes em seguida, tá? Se houve um sim para uma dessas perguntinhas que eu acabei de fazer novamente, eu dou continuidade. Tá bom? E aqui eu já tenho verificado a glicemia. Se essa glicemia tiver entre 60 e 400, ok. Mas se ela tiver menor que isso, maior que 4, menor que 60, maior que 400, eu vou precisar corrigir, tá bom? E aí, gente, continua a minha escala. E aí eu vou averiguar se houve, se nós temos, se existe assimetria no que eu vou investigar agora, no tipo... Tem assimetria do sorriso, na facial, você vai perceber se vai ter assimetria, tá? De comissura labial. Você vai avaliar se tem assimetria do aperto de mão, um lado e outro, lado direito, lado esquerdo. Houve assimetria ou tá tudo ok? E eu continuo. Tem ausência de movimento de um dos lados, eu também averigo, tá? E aí tem fraqueza do braço de um dos lados, eu também averigo. Muito simples, isso aí tá tudo, você só vai preenchendo sim ou não, fazendo a sua avaliação e preenchendo. E em seguida, eu vou observar se houve um sim
Para isso que eu acabei foi até o fim com um sim nessas investigações que eu acabei de fazer. A escala lá deu positiva para AVC. Ok, gente? Muito simples. E aí você vai ver mais detalhes no nosso livro, onde a gente explica para você tudo que você pode encontrar, o que significa cada das situações que você encontra, e se não encontrar, o que significaria também. Muito obrigada. Continuemos em outros momentos com a nova escala que eu vou falar para vocês, da escala FAST-AD.